Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Hora de deixarmos Deus nos falar. É sempre importante deixar um momento do dia aberto para Deus. Senão nós nos secularizamos. Liturgia de 9 de junho de 2020, terça-feira, Beato José de Anchieta, São José de Anchieta, presbítero e missionário. São José de Anchieta, que tem um santuário aqui no Espírito Santo, dedicado a ele, no sul do nosso estado. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e ofício da memória. Antífona da entrada. Estes são homens santos que se tornaram amigos de Deus, gloriosos arautos de sua mensagem. Oração do dia. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo do bem-aventurado José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente o Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para vós, nossos irmãos, do amor de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos do 7 ao 16. Naqueles dias, secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: levanta-te e vai a Sarepta dos Sidônios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram, ele e ela e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 4, versículos do 2º ao 5º, do 7º ao 8º, refrão, versículo 7º. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Repitamos: sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração.
Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Repitamos: sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vós sois a luz do mundo, brilhe a todos vossa luz, vendo eles vossas obras, deem glória ao Pai celeste. Mateus capítulo 5, versículo 16. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão, tipo homilia ou exegese, de autoria de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículos de 13 a 16. Naturalmente, Jesus Cristo não fala do brilho da fama, do sucesso nos palcos iluminados ou da ruidosa publicação de best-sellers. É bem outra a sua intenção quando nos estimula a irradiar a nossa luz sobre o mundo. Aliás, nem temos luz própria. No máximo, podemos imitar a lua que reflete o sol. E é Jesus, para nós, o sol da justiça, conforme Malaquias, capítulo 3, versículo 20, e Lucas, capítulo 1, versículo 78. São João Crisóstomo, que viveu entre 344 a 407 d.C., comenta esta frase em uma de suas catequeses batismais. A luz que ele, Jesus, fala não se detém nos sentidos corporais, ela ilumina as almas e a inteligência daqueles que a contemplam.
Ela dissipa as trevas do mal e chama aqueles que a recebem a brilharem na luz que os habita, imitando sua virtude. Que vossa luz brilhe diante dos homens. Cristo disse exatamente, diante dos homens. Que vossa luz seja tão grande que ela não ilumine apenas a vós mesmos, mas que ela brilhe também diante dos homens que têm necessidade de que ela os oriente. Assim, pois, como a luz material põe em fuga as trevas e permite caminhar direito àqueles que percorrem as estradas materiais, igualmente a luz espiritual, que provém de uma conduta perfeita, ilumine aqueles que têm o olhar da alma obscurecido pelo erro e não sabem ver exatamente o caminho da virtude. Ela desvela e purifica os olhos de sua inteligência, repondo-os no caminho reto, e os faz caminhar daí em diante na via da virtude. Para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Isto é, que vossa virtude, diz o Cristo, que a exatidão da vossa conduta e a retidão das boas obras estimulem aqueles que vos veem a dar glória ao Senhor de todos nós. Por conseguinte, que cada um de vós, eu vos rogo, se esforce por viver com tal exatidão que ele arraste os que vos observam a bendizer o Mestre. É por isso que o bem-aventurado apóstolo, imitador de Cristo e doutor da perfeita conduta, que percorria o mundo tudo fazendo para a salvação dos homens, escrevia: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas. Carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Diz o ditado popular: quem não quer o escuro, acende a vela. Se o mundo vive em trevas, não seria porque não estamos irradiando a luz de Cristo? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor é a tua luz que vemos a luz. Senhor é a tua luz que vemos a luz. Salmo 36, versículo 10º. Vamos agora ao santo do dia. Mas antes eu quero dizer que estas imagens estão no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Podem divulgar livremente para a evangelização. Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. O texto que eu vou ler em seguida é do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor. Ele escreve para o site a12.com. 9 de junho é dia de São José de Anchieta. José de Anchieta nasceu no arquipélago das Ilhas Canárias no dia 19 de março de 1534. Ainda adolescente, Anchieta foi enviado à Universidade de Coimbra, em Portugal. Aos 17 anos, fez votos como religioso e entrou para a Companhia de Jesus. Aos 18 anos, decide-se pela missão evangelizadora do Novo Mundo e inscreve-se para participar de uma missão no Brasil no ano seguinte. Em Salvador, Anchieta tem sua primeira tarefa: ajudar na organização do Colégio de Jesus. Nesse mesmo ano, Anchieta visita pela primeira vez a aldeia de Heritiba, lugar onde vai encontrar no futuro seu repouso eterno. Anchieta segue para o litoral paulista. Ao tomar contato com a injustiça sofrida pelos nativos, Anchieta se posiciona firmemente a favor dos humilhados e ofendidos indígenas. Em 25 de janeiro de 1554, junto com Manuel de Nóbrega, Anchieta funda outra escola jesuíta, o Colégio Piratininga, núcleo do que mais tarde veio a ser a cidade de São Paulo. Em 1556, Anchieta recebe sua ordenação sacerdotal em Salvador, Bahia. Logo depois, ele passa um período de tempo em Heritiba,
entre os índios puris e tupiniquins, foi autor da primeira gramática de língua tupi. Em 15 de agosto de 1579, a imagem de Nossa Senhora da Assunção, trazida de Portugal, é entronizada no Santuário de Heritiba. No dia 9 de julho de 1597, o velho sacerdote morre vítima de um acidente fatal, ao tentar descer a escada da cela para socorrer um índio doente. O frágil e desengonçado adolescente da Espanha tinha se tornado um gigante em terras brasileiras. Era chamado de paizinho pelos indígenas. Agora é chamado de apóstolo do Brasil. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1980 e canonizado pelo Papa Francisco em 3 de abril. Foi canonizado pelo Papa Francisco em 3 de abril de 2014. Reflexão: a valorização das culturas locais, o respeito pelas tradições indígenas e seu esforço para entendê-las, a luta contra as injustiças cometidas pelos colonizadores e o amor ao projeto de Jesus foram as balizas da vida do beato Padre José de Anchieta. Peçamos hoje as bênçãos do apóstolo do Brasil para todos os projetos de evangelização do nosso país. Oração. São José de Anchieta, que deixaste vossa pátria, família, amigos, para servir a Deus sobre todas as coisas, vós que sofreste a solidão e as dificuldades de um Brasil recém-descoberto e cercastes os índios de cuidados espirituais, peço-vos exatamente por todos os índios, para que se sintam amados e protegidos, continuando assim vossa santa missão no mundo. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que vem a ser, traduzindo para o nosso português, vem a ser a paz de Deus, a paz do Senhor. El Shaddai, também uma expressão hebraica, traduzindo para a nossa língua, quer dizer Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele há de prover, acredite, creia, peça e receberá, se for para o seu bem. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, quer dizer vinde, Senhor Jesus. Foi São Paulo quem disse. E quando ele voltar, a nossa expectativa é de que ele nos leve para a vida eterna, onde haverá felicidade plena no paraíso. A nossa expectativa é essa. Para isso, devemos sempre pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, nossas transgressões. E acreditar que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom, a paz de Cristo, a paz, a paz.